Shalom, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a este pequeno vídeo. Faço para lembrá-los do nosso jejum, nosso programa de jejum, 3 dias de jejum, com o tema Quebrando as correntes das maldições nas famílias. Nós estaremos jejuando durante 3 dias e nosso jejum terá o começo no dia 29, sexta-feira, mas que teremos que começar no dia 28, que será quinta-feira amanhã, a partir das 23 horas e 45 minutos de quinta-feira. Para 0 horas entrarmos em ação, em luta, estaremos em guerra, amados irmãos. Este jejum tem como tema quebrando as correntes malignas nas nossas famílias. Não duvide e não ignores que existem essas situações nas nossas famílias. E hoje o Senhor tem nos enviado como mensageiro de nossas famílias. O Senhor tem nos enviado como Moisés nas nossas famílias. O Senhor tem nos enviado como a Ana nas nossas famílias, para abrir o mar das dificuldades das nossas famílias, para que nossas famílias passem e conheçam verdadeiramente ao nosso Deus. Então, nesse jejum, nós estaremos orando, estaremos meditando, estaremos louvando a Deus. Por meio deste jejum, temos a plena fé e confiança no nosso Deus que haverá uma concessão de poder de Deus sobre nossas vidas, haverá uma graça de Deus sobre nossas vidas para quebrar todas as correntes malignas que existem em nossas famílias. Por isso, amados irmãos, não ignorem este jejum, levem-a com muita consideração e com muita fé. E por falando de fé, eu quero meditar aqui muito rapidamente convosco sobre um tema que diz ter fé. Porque com fé tudo é possível. Isto encontra-se em Mateus 17, 14 até 21, mas para que não seja longo, eu vou começar a partir de 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Amados irmãos, aqui está a necessidade, sem dúvida, a necessidade de nós jejuarmos e orarmos a favor das nossas famílias, a favor das nossas vidas. Este texto, ele fala de um homem. Este homem havia seguido os discípulos de Jesus. Jesus havia dado poder aos seus discípulos para que eles fossem evangelizar, para que eles fossem curar doentes, fossem expulsar demônios. Acontece que nesta caminhada os discípulos há uma tarefa que não conseguiram resolver: curarem o filho deste homem. E este homem seguiu os discípulos até Jesus. E ele clamou a Jesus, ele ajoelhou-se a Jesus, adorando a Jesus e pedindo a Jesus para que tivesse misericórdia do seu filho, por causa da doença que ele tinha. Ele tinha um problema de que muitas das vezes ele caía no fogo, caía na água. E isto era uma preocupação para aquele pai. E como pais que somos, nós entendemos a dor dos nossos filhos e a nossa dor. E ele já não se suportava com esta dor. Então procurou Jesus como caminho, como a solução. E Jesus, tendo misericórdia deste homem, a palavra declara que Jesus expulsou o demônio. E o demônio saiu. E o menino ficou curado naquele momento. E os discípulos ficaram perplexos, admirados. Como foi possível? Se nós fizemos o que fizemos, não conseguimos. Por que, Senhor, não conseguimos expulsar o demônio?
Então Jesus explicou-lhes o grande segredo que eles não haviam conhecido antes. Porque antes eles só tinham poder e não conheciam o verdadeiro poder que vem da oração e do jejum. Porque esta tarefa, Jesus Cristo, muitas das vezes, ele praticou. Jesus orava, Jesus jejuava. Então Jesus lhes abre o segredo. Disse que existem situações na vida, existem situações nas famílias, de que esses não saem apenas dizer que sai demônio, mas é preciso que haja jejum e oração. Jesus está ensinando um princípio a seus discípulos, do que é importante orar, é importante jejuar. Porque quando jejuamos, nós nos desfazemos de toda a nossa competência humana e nos enchemos da graça, do poder de Deus. Porque só o poder de Deus tem a capacidade de expulsar aquilo que a nossa capacidade humana não consegue alcançar. Jesus está ensinando um princípio aos seus discípulos. Primeiro, é importante que tenham fé, porque vocês foram sem fé. Eu concedi a vós poder e vocês apenas fizeram uso. Vocês não tiveram fé neste poder que tiveram a exercitar. Tiveram a exercer, não tiveram fé. Mas ele disse, se vós tivesseis uma fé, como um grão de mostarda, por mais pequena que seja, vocês iriam expulsar esse demônio. Porque aquele que tiver uma fé tão pequenininha é capaz de expulsar toda a montanha. A montanha que o Senhor se refere aqui é a montanha dos problemas. São os problemas, as dificuldades. Se tu tiveres uma fé pequena, como um grão de mostarda, você é capaz de quebrar toda a corrente maligna na sua família. Mas ainda, Jesus nos aconselha, é importante que oremos e jejuemos. Porque a combinação da fé, oração e jejum, estes te capacitam para toda e qualquer montanha que houver, que vir. A Bíblia declara em Salmos de que 11.000 demônios cairão desde ao teu lado e 1.000 à tua direita. Amados irmãos, existe um poder para aquele que jejua e ora. Nada é impossível. Nada é impossível para aquele que crê na palavra do Senhor. Se tu crês na palavra do Senhor, e esta tua fé vai te levar a alcançar aquilo que você crê. Porque a palavra vai declarar que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Importa aquele que crê no Senhor, primeira coisa, que você saiba que Ele existe. E a segunda coisa, que Ele é galardador da vida. Só Jesus dá a vida. Não há vida fora de Jesus. Quem estiver fora de Jesus não tem vida. Ainda que respire, ainda que fale, é um morto. Assim como se diz, morto em pé. Existem mortos que falam. Eu falo da morte espiritual. Porque quando Deus disse a Adão, não come deste fruto, o dia que tu comer deste fruto, certamente tu morrerás. Deus estava se referindo da morte espiritual. Não existe a morte física antes que antecede a morte espiritual. Quando espiritualmente estamos mortos, o diabo já não tem mais nada a fazer. O resto ele vai deixar nas suas próprias mãos para que você faça. Porque quem nos guarda, que nos dá vida, é o Espírito. Querido irmão, precisamos orar e jejuar. Porque o jejum é a força aceleradora do poder de Deus nas nossas vidas. O jejum é a força extra de Deus em nossas vidas. Nós quando jejuamos, primeira coisa, é porque queremos estar perto de Deus. Quando jejuamos é porque queremos nos santificar para estarmos perto de Deus. Deus falou com Moisés, diga ao povo que se santifique durante 3 dias. E no terceiro dia, eu me apresentarei diante do povo. O povo me ouvirá, eu falando com você. Nós só conseguiremos ouvir e ver a Deus quando nós nos desfazemos deste corpo carnal.
Só conseguiremos ouvir a Deus e ver Deus quando nós permitimos que o Espírito mande o nosso corpo. Quando o corpo obedecer o nosso espírito. Porque não se ouve a Deus na carne. Não. Deus é Espírito. Importa aquele que o adore em espírito e em verdade. Então é preciso que nos santifiquemos a Deus. Para estarmos mais próximos dele. Para lhe ouvirmos. Para vê-lo. E para que, por meio da sua graça, nos use como vasos, como guia das nossas famílias. Nossas famílias precisam de nós. Deus só está procurando de um homem, de uma mulher disponível, de um coração disponível. Olha o que aconteceu com Gideão. Em 1 Reis 6, a Bíblia declara que um certo dia, Deus aparece a Gideão. Ele disse: homem valente, Deus é contigo. Gideão disse: Senhor, como sendo eu um homem fraco e último da minha casa, posso ser chamado homem valente? O Senhor disse: tu és o homem valente, porque não há ninguém que receba a visita de Deus e continua sendo homem, mulher fraco. Todos se tornam valentes, porque Cristo em nós somos mais fortes e mais que vencedores. E Deus lhe disse: é com esta sua fraqueza eu te envio para ir libertar o seu povo. Liberta Israel. Com esta sua fraqueza que você diz, uma vez que Deus está contigo, vai, eu te envio, vai com essa sua força, liberta seu povo, liberta sua família. É com essa nossa força, com essa nossa determinação, disciplina e obediência, em que o Senhor hoje está dizendo à sua igreja, a seu povo: vai, eu te enviei e eu estou contigo. O Senhor está conosco, amados irmãos. Não tema, não tenha medo de ser você escolhido para ir à frente da sua família. Lembra de que Deus está contigo. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra a porta que o Senhor abriu? E quem será contra a porta que o Senhor fechou? Deus é conosco. Isto é mais importante. Não temeremos que o homem possa dizer nem fazer, porque o Senhor é conosco. Ele é a luz das nossas vidas. O Senhor é a nossa salvação. De quem temeremos? Amado, vai com esta força. Por isso, esteja preparado, esteja preparada para este dia. Amanhã, 23 horas e 45 minutos, estaremos guerreando a favor das nossas famílias. E o Senhor nosso Deus nos dará vitória em glória, em Cristo Jesus. Aleluia! Eu tenho tanta fé que eu consigo ver a mão de Deus nesse momento, ainda que não tenhamos chegado no dia, mas eu consigo ver por meio da minha fé e Espírito do Senhor as glórias que o Senhor está derramando no meio do seu povo. Vamos jejuar a favor das nossas vidas, a favor das nossas famílias e a favor da nossa igreja. Precisamos da mão do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos da mão de Deus sobre em tudo quanto fizermos e em tudo quanto o Senhor tem dado sobre as nossas vidas. Precisamos da mão dele. Não queramos nos apartar da mão de Deus. Ainda que a gente cresça espiritualmente, precisamos todos os dias aos pés de Jesus. É o melhor lugar. É o lugar mais alto das nossas vidas. Não queira achar que já é crescido, porque um dia você pregou bem, um dia você orou bem, um dia pela graça do Senhor você realizou milagre. Não queira achar que você já é crescido. Enquanto estivermos sobre a mão do Senhor, nós ainda continuamos a ser bebês seus, bebês do Senhor, filhos do Senhor, dependentes dele. Não queira ser independente.
Todas as vezes que o homem procurou ser independente, sempre teve um destino drástico, um destino mau. Seja dependente dele. Depende dele. Depende dele todo o tempo. E ama sua palavra. Obedeça. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem e para aqueles que o obedecem. Em Cristo Jesus, nós continuamos a ser pequenos. Não queira ser grande. Seja dependente dele. Amado irmão, eu te convido nesses 3 dias de jejum. Se obedeceres, seguir as orientações, eu creio neste Deus que criou os céus e a terra. Vai te dar aquilo que muitos anos você tem orado, que não tens alcançado. Nada é impossível diante dele. Nada é impossível para aquele que crê no Senhor. Todas as coisas são possíveis. Mas a sua fé é que vai determinar. Sua fé é que vai determinar. Porque ele honra aqueles que lhe honram. Ele ama aqueles que lhe amam. E os que lhe buscam, lhe acham. Aleluia. Os que buscam o Senhor de todo o seu coração, lhe acham. Lhe acham. Jeremias 29, 11, 12. Se vós me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado por vós. Aleluia. Eu serei achado por vós. Porque Ele é o Deus. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Elohim. Ele é a nossa bandeira. Nada é impossível diante dele. Nada é impossível diante dele. Creia. Creia, amado irmão. Creia que nesses 3 dias é suficiente para receberes o seu milagre. O milagre da sua família. Olha para Daniel. Daniel marcou 21 dias de jejum. Mas a palavra de Deus declara que no primeiro dia que ele buscou o Senhor, buscou o coração do Senhor, inclinou o seu coração em busca à face do Senhor, Deus o respondeu. Deus não vai te responder porque tens que jejuar e orar 30 dias, não. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece a verdadeira intenção. Ele conhece os desígnios, conhece os desejos. De por que o lhe buscamos. Ele é Deus. E acima de tudo, Ele é Pai. Ele diz de que clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não conheces. Ele é o único que é capaz de nos revelar aquilo que o ser humano não pode nos revelar. Amado irmão, olha para Deus, olha para Jesus como a fonte da sua inspiração e a solução da sua vida. Não queira confiar em homens, porque a Bíblia ainda declara que maldito é aquele que confia no homem igual. Mas bem-aventurado é aquele que faz o Senhor como seu refúgio. Deus é o nosso refúgio. Confia nele. Nesses 3 dias de jejum é suficiente para o Senhor te responder. Daquilo que você tem buscado há 10 anos atrás, em 3 dias é suficiente. Ana, em 3 dias, teve a solução do seu povo. Ele orou e jejuou. E o seu povo foi livre, liberto de toda maldição que podia cair sobre aquele povo. Aquele povo era para ser exterminado, completamente mortos por um decreto do rei. Mas houve uma mulher disponível, de coração disponível. Ela se entregou. Em Romanos 12, 1, 2 diz de que sacrificai-vos. O sacrifício agora é vivo, não é mais morto, não. Sacrificar os vossos corpos como santuário do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para que vivam e recebam aquilo que é bom, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós recebemos o bom de Deus se nós nos transformarmos a partir das nossas mentes. Acima de tudo, precisamos de um posicionamento. Precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Se somos verdadeiramente filhos de Deus, precisamos obedecer à palavra do Pai. Não quer andar um pé na mata e um pé na estrada. Não. Deus não gosta de misturas. Se posiciona. Deus não gosta de mornos. Você se decide. Você é quente ou é frio. Mas você precisa tomar decisão. E Ele se agrada
com aqueles que estão dispostos a fazer diferença. Deus está cansado com os iguais. Pessoas iguais, que querem sempre fazer a mesma coisa. Pessoas que imitam os outros. Um fez, também vou fazer. Não, Deus está procurando aqueles que querem fazer diferença. Não os que estão a fazer sempre as mesmas coisas. Um comprou, também vou comprar. Outro fez, também vou fazer. Não, Ele quer aqueles que estão disponíveis para fazer diferença. Diferença. Jesus fez diferença, por isso foi exaltado e foi dado um nome acima de todos os nomes, no céu e na terra e debaixo da terra. Não há um nome igual a de Jesus Cristo, e neste nome todo joelho dobrar-se diante dele, e nesse nome toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É o Senhor, é o Deus da glória. Aleluia. Faça a diferença. Faça a diferença na sua família. Seja você a levantar a favor da sua família. Seja você a atalaia da sua família. Seja você o Moisés da sua família. Seja você mesma a Ana da sua família, que toma decisões e vai pela frente. Lembra-se de que Deus se agrada daqueles que prometem e fazem, não os que prometem e não fazem. Faça a diferença. Precisamos nos posicionar se queremos crescer. Se queremos crescer, precisamos fazer diferença. Se queremos ver a nossa família convertida a Deus, confiar e acreditar em nosso Deus, precisamos começar nós a fazer diferença. 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 Que cristão você é? Você precisa fazer diferença. Para aqueles que te verem, aqueles que estão ao seu redor, quando olharem para ti, você nem precisa abrir a boca para falar. Só o facto de olharem para ti é suficiente para tirar conclusões. Este é de Jesus. Este está cheio de Jesus. Quando olharem para ti, não, eles não verão a ti, verão Jesus em você. Você é a verdadeira Bíblia. Você é a verdadeira encarnação de Jesus. Por quê? Isso é bíblico. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Então é preciso que as pessoas vejam isto em nós. Do que o teu bairro diz sobre você? Do que a sua família diz sobre você? Do que a igreja diz sobre você? Do que seus colegas dizem sobre você? Diferença. É isto que vai fazer com que sua família, sua igreja, seus colegas falem de ti. Diferença. E nesses 3 dias que eu te convido a começar a fazer diferença. Lembra-te de que nosso Deus é justo e fiel. Não é o homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrepende das suas promessas e nem mente. Deus vai te honrar se você começar a lhe honrar. Oh, aleluia. Se começares a honrar a Deus seriamente, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar por cima, não por baixo. Tu serás cabeça, não cauda, e ficarás à frente, não atrás. Creia nesta palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amado irmão, fique ligado amanhã às 23h45. A obediência é melhor do que sacrificar. Fica atento com seu telefone. Estarei fazendo a chamada pelo WhatsApp. A partir das 23h45, estaremos meditando na palavra do Senhor e entrarmos em guerra, em oração e jejum. A palavra de Deus declara que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ela é espiritual, contra as potestades. Estaremos lutando em guerra. E você não está em paz, você está em guerra. Estou te convidando para esta guerra. Creia, de antemão, somos mais que vencedores. Antes da guerra, nós já temos a vitória. Porque quem vai pela frente é o nosso Senhor dos Senhores. É o nosso general dos exércitos. É o nosso Deus. Ele é o nosso Jeová. Ele é a nossa bandeira. Ele é que nos dá vitória. Então nós já temos a vitória. Nós vamos apenas observar. Vamos apenas adorar. Vamos apenas louvar. Olha o que fez Josafá.
Josafá foi um rei de Israel. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia declara que ele buscou o Senhor. E o Senhor lhe disse: por quanto você buscou a minha face, não buscaste a força nos homens, mas buscaste em mim, tu não farás nada. Eu vou entrar nesta guerra, eu vou pelejar e eu te darei vitória. Tu apenas ficarás em pé para observares a sua vitória, o que o Senhor dará nas suas mãos. E os inimigos de Josafá se mataram entre eles. Entre eles eram 3 inimigos, 2 ficaram contra 1. E quando exterminaram um e os 2 entraram em choque entre eles, se mataram. E Josafá e o seu povo só foram recolher as riquezas que aquele povo havia deixado. Só foram recolher todo o ouro, toda a prata. Veja, numa luta que eles podiam ser derrotados, saíram vencedores e não só, saíram também ricos. Então você pode ser este Josafá. Mas lembra de que aquilo que Deus fez em Josafá não é o mesmo que Ele vai fazer com você. Ele vai fazer mais. Sabe por quê? Porque Deus não repete os milagres. Porque Ele é o mestre dos milagres. E Ele não faz nada igual. Ele faz diferente. O que Ele fez com Moisés não foi o mesmo que Ele fez com Elias. O que Ele fez com Elias não foi o mesmo que Ele fez no filho dele, Senhor da glória, Jesus Cristo. O que Ele vai fazer com você não o mesmo que Ele vai fazer comigo. Não o que vai fazer comigo é o mesmo que Ele vai fazer com você. Cada um de nós, existe um propósito de Deus em nossas vidas. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Nesses 3 dias de jejum, estaremos buscando a face do Senhor, a misericórdia do Senhor, e pela sua graça, nós teremos revelações das nossas perguntas, das nossas dúvidas. Creia nesta palavra, amado irmão. Não duvide. Porque tudo pode desabar e cair e não acontecer por causa da sua incredulidade. É isso que o diabo faz. Quer colocar incredulidade no coração do povo de Deus, para não crerem na palavra do Senhor e nem nas promessas de Deus. Mas se abrires o seu coração, creres, inclinares o seu coração a Deus, tu verás. Tu verás. Por isso, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor quer começar na tua casa para estender as demais casas. Ele disse aos discípulos, Jesus Cristo, antes de partir, disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Por que Jesus disse isso? Porque Jerusalém era a casa dos discípulos. Ficai em Jerusalém e esperai lá. De lá recebereis do alto o poder. E depois começam em Jerusalém. Depois de Jerusalém, vai para a vizinhança e assim até os confins da terra. Você não pode ter sucesso fora se a tua casa não te reconhecer. Se não começares pela tua casa. Por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se isso vos parece mal. Então é na sua casa onde você será provado. Não na igreja, não na casa do vizinho, é na sua casa. Jesus disse: tira primeiro o ergueiro que está no teu olho, para que claramente você vê o que está no olho do outro. Como é que está a tua casa? Quer salvar a casa do outro? Como é que está a tua? Tua está salva? Se as tuas panelas estão a voar, como é que você quer organizar do outro? Primeiro salva a tua e depois busca outra. Então, nesses 3 jejum de hora, nesses 3 dias de jejum e oração, que nós estaremos orando a favor da nossa casa, a favor das nossas famílias. Todos os espíritos maus, de bruxaria, espírito de encantamento, de manipulação, espírito de falta de casamento, falta de estudo, espíritos de falta de desenvolvimento, crescimento, famílias não querem se converter em Deus, estaremos quebrando. E toda a esterilidade estaremos quebrando. Todo o espírito de falta de casamento estaremos quebrando. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Não. Nós temos que casar. Amado irmão, amada irmã, você nasceu para casar, para nascer, para multiplicar. Deus disse em Gênesis
Adão e Eva, multiplicai-vos, enchei a terra. Como é que você vai multiplicar quando você não tem parceiro, não tem parceira? Quer dizer que Deus te fez para ter parceiro e parceira. Deus aprova seu casamento. E o seu casamento existe. Só está sendo travado na arena espiritual. Tudo que acontece no físico, primeiro começa no espírito. Se o espírito travar a sua bênção, não há como você usufruir na terra. Não há como usufruir no físico. Por quê? Porque o espírito travou. Lembra da resposta de Daniel? Deus liberou o pedido de Daniel. Só que o anjo Gabriel, quando vem, ele foi travado no espírito pelo rei da Pérsia. Daniel continua a orar. Deus libera a outro anjo de guerra, que é Miguel, veio liberar a um anjo Gabriel. E o anjo chegou até a terra, dando a resposta a Daniel. Daniel havia recebido sua resposta no primeiro dia, que inclinou seu coração a buscar a Deus. Mas a resposta foi travada no espírito. Muitos de vocês, amados irmãos, já têm o que têm pedido, mas está travado no espírito. O que temos pedido, Deus já liberou a partir do primeiro dia que nós buscamos, inclinamos o nosso coração a Ele. Mas está sendo travado no espírito. Por isso que precisamos de jejum e oração. Porque há castas, há coisas que só se arranca com jejum e oração. É isso que nós estaremos fazendo nesses 3 dias. Inclina seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente e ricamente. No nome de Jesus. Não falte 3 dias de jejum a partir de amanhã às 23h45. Estaremos orando. Não durma. Estaremos orando. Estaremos vigiando para quebrar as correntes malignas nas nossas famílias, na nossa igreja, em demais famílias. Estaremos orando para os hospitais, doenças. Deus não criou doença. Deus não pegou na doença e deu no ser humano, não. Deus não tem aliança com doenças. Deus tem aliança com seu povo. Doenças, enfermidades é obra do diabo. É isso que nós estaremos quebrando. Eu te convido, amado irmão, a entrarmos nesta guerra. Que Deus te abençoe no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém.